Vamos ver este daqui. O menino dos olhos vermelhos. Olá, Ana, olá, assombrados. Um abraço ao Matheus, às crianças, aos pets. Antes do relato, deixa o like. Olha lá, ele que tá falando aqui, ó, ou ela. É ela. É uma moça. Então, antes do relato, deixem o like, se inscrevam no canal, viu, pessoal? Vamos ao relato. Os nomes estão trocados, como manda o regulamento, isso aí. Quando eu era criança, por volta dos anos 2000, eu morava no mesmo quintal que a minha avó, a Dona Flor. Ela, como uma avó, também contava histórias e fazia medo para que não fôssemos na rua à noite. Mas dessa vez foi pior. Dona Flor contava que um menino dos olhos vermelhos viria buscar a gente, eu e minha irmã, Maria. Se fosse pra rua, é isso? Mas, tá. Só que no caso, era o neguinho dos olhos de fogo, é isso? Mas vou chamar aqui de o menino dos olhos vermelhos, tá bom. Ela sempre falava desse menino e mandava olhar a janela que ele estava ali, observando a gente. Ai, imagina, eu já tava vendo ele na janela lá, mesmo que não tivesse. Eu falei, ai, meu Deus, o menino tá na janela com o olho vermelho olhando a gente. Como todos nós sabemos, quanto mais você deseja aquilo se materializa. E foi em uma noite que a Dona Flor brigou comigo e com a Maria por estarmos brincando no quintal à noite. Ai, gente. Dona Flor disse: entrem, ou o menino dos olhos de fogo vai pegar vocês. Corremos para dentro, mas a Maria já estava cansada daquela ameaça, sabe? E aí ela disse: ah, ele vai vir buscar você, vó. Nós fomos para casa que ficava no fundo, mas a Maria estava com tanta raiva que ela rezou tão forte. Ela não aguentava mais aquelas ameaças. Ela rezou antes de dormir. Rezou para se proteger ou para que o menino do olho de fogo visitasse a avó? Bom, minha avó gostava de dormir no sofá até uma meia-noite. Sim, meia-noite, Dona Flor levantava do sofá e ela ia para a cama. E assim ela fez. Foi para a cama, mas acordou às 3 da manhã para ir ao banheiro. Dona Flor levantou de sua cama e lá estava um menino com os olhos vermelhos na cozinha olhando para ela. Dona Flor gritou tão forte que acordou o marido, José. José levantou tão rápido pelo grito e viu o menino também, mas ele não ia embora. O desejo da materialização dela estava ali. Então, no desespero, José pegou uma cadeira e jogou nele, achando que alguém havia invadido a casa. Por incrível que pareça, José acertou o menino, que sumiu na frente deles dois. Ficaram acordados esperando para contar o que houve no dia seguinte, acho, né? Maria chegou feliz e aí então Dona Flor contou tudo. E Maria disse o que estava engasgado aqui. Viu, vó? Você mandou ele pegar a gente e ele foi pegar você. Nossa mãe conta essa história sempre. Aquele menino nunca mais voltou. Dona Flor parou de chamá-lo após o susto. Nunca devemos chamar aquilo que não queremos ver. Fica a lição. Até mais, pessoal, se cuidem. Um beijo para você, muito obrigada. Então, eu acredito nisso também, que quando se fala muito numa coisa, mesmo que seja jogando nas costas do outro, é você que está falando aquilo lá e você pode estar atraindo aquilo, é para você, não pro outro, né? Fala muito nesses, né? Fala muito essas coisas, atraindo essas coisas feias, não muito legais, né? Ok, peraí. Vamos ao relato de hoje, que é: mesmo morta, ela quis escolher a compradora de sua casa. Vamos lá.
Oi, Ana, Matheus e família assombrados. Tudo bom? Espero que sim. Muita saúde para vocês e todos desse nosso país. Meu relato ocorreu há um bom tempo. Eu sou a filha da... Gata do céu, ela fica aqui, ela quer derrubar tudo. Ela fica passando a patinha em tudo para derrubar. Atentada. Sossega o fachito. Deita aí. Não, eu quero derrubar mais alguma coisa, morder um fio. Então os nomes estão trocados? Acho que sim, porque ela colocou o nome e falou nome fictício. Acho que os nomes serão fictícios todos aqui, né? Sim, bom. Meu relato ocorreu há um bom tempo. Sou filha da Catarina, do relato que o noivo mostrou os números da loteria. Bom, pode ler tudo que já troquei os nomes. Ok, obrigada. Vou narrar um fato ocorrido com a minha mãe, Catarina, há mais de 20 anos. A minha mãe sempre teve sensibilidade para o mundo espiritual. Mas como já expliquei, essas coisas não tem como você controlar, né? Surgem naturalmente e ponto. O ano era 1994. Meus pais tinham 2 filhas, eu com 10 anos e minha irmã com 2 anos. O bairro onde nós morávamos estava ficando muito perigoso e meus pais desejavam mudar para o bairro vizinho, onde, por incrível que pareça, apesar da pouca distância, era mais desenvolvido economicamente e menos violento. Além de ter maior probabilidade de encontrarmos um imóvel dentro das nossas possibilidades financeiras. O problema era que a grana era muito curta. Depois que teve os problemas com o plano Collor, meus pais e a minha avó perderam boa parte de suas economias. Foi um período tão ruim que lembro da minha avó passando um pouco de óleo de cozinha no pão pra gente, pois não tinha manteiga. Graças a Deus passamos uns apertos, mas nunca passamos fome. Minha mãe gostava de ver os classificados para paquerar as casas, sabe? E ver se por algum milagre aparecia algo que estivesse ao nosso alcance. Certa noite, ela dormiu e teve um sonho muito lúcido. Minha mãe costumava ouvir a voz de um homem, desde adolescente, que lhe aconselhava. Em certas ocasiões, ela conseguia ouvi-lo mesmo estando acordada. Mas tinha algum tempo que ela não ouvia mais esse homem. Teve um tempo que ela não ouviu mais. Bom, voltando ao sonho. No sonho, ela se viu num local escuro, sem ninguém por perto. Ela só ouvia a voz desse homem a orientando para seguir em frente, sem medo. E foi o que ela fez. Ao se aproximar, avistou um grupo de pessoas ao longe, todas de vestes escuras. Ela caminhou na direção deles e foi quando percebeu que conhecia o local. Já havia estado lá várias vezes. Era o cemitério do nosso bairro. Foi aí que ela entendeu que aquele grupo estava participando de um enterro. Ela então ficou angustiada para saber quem havia morrido e se aproximou do caixão. Ao se aproximar, levou um susto. Notou que a senhora que ali repousava estava viva e lúcida. Minha mãe tentava avisar as pessoas, mas ninguém a ouvia. Parecia que só ela percebia que a idosa estava viva. De repente, a senhora lhe dirigiu um olhar profundo e disse: "É você. Eu te vi e sei que é você que vai cuidar e zelar do que eu mais amei. Se não for você, não vou deixar ninguém." E ela começou a se erguer do caixão e caminhar na direção da minha mãe, que gelou. Minha mãe tentava correr e as pernas não obedeciam. Ela tentava gritar e a voz não saía, até que ela ouviu a voz do homem, que sempre lhe aconselhava, pedindo para que ela se acalmasse. Foi quando ela acordou. Minha mãe logo contou o sonho para minha avó e ninguém entendeu nada. Passaram-se uns dias e a minha mãe viu nos classificados a venda de uma casa no bairro que queríamos e resolveu ir conhecer.
Antes ela soube pela minha tia Carmen que a minha prima Leda estava morando há pouco tempo numa vila desse bairro com o namorado dela, o André, que já morava lá há muitos anos e que era muito amigo do meu pai. Minha mãe foi comigo e com a minha irmã conhecer a casa. Era um casarão estilo anos 50, com aqueles telhados de telhas vermelhinhas em formato de triângulo. E no topo da casa, um azulejo antigo com imagem de São José. A casa era pintada de verde oliva. Apesar da fachada estar um pouco desgastada, era muito charmosinha a casa. E já começamos a sonhar com uma vida ali. Chamamos, mas ninguém veio atender. Minha mãe ficou frustrada, mas para não perder a viagem, fomos na vila que ficava nos fundos da rua do casarão para visitar a minha prima Leda e o André. Chegamos e fomos super bem recebidos, o André falante como sempre, contando seus causos. Conversa vai, conversa vem, minha mãe conta para eles que veio ver aquela casa, porém não havia ninguém para atender. Então a Leda disse: "Ah, vocês vieram ver a casa da Dona Ruth, gente. Nem sabia que já estava à venda. Os filhos foram rápidos, hein? Ela morreu, não faz nem 7 dias. André, sempre bocudo, interrompeu e já começou a contar tudo. Catarina, essa casa que vocês gostaram era da Dona Ruth, uma velha portuguesa de uns 80 anos. Ela morava ali sozinha há muitos anos, desde que o marido morreu de câncer. Ela tinha 3 filhos e uma sobrinha adotada, mas ninguém vinha ver a velha. Eu tô nessa vila há 5 anos e nunca vi ela receber nenhuma visita. Dizem que os filhos e a sobrinha são muito bem de vida e moram em Minas Gerais, onde a Dona Ruth e o falecido marido tinham uma fazenda e várias propriedades. Mas ela nunca gostou de lá. Ela e o marido gostavam mesmo era desse casarão aqui. Diziam que aqui eles tinham a paz que lá faltava. Eu é que não entendo esse povo." Após falar muito da vida da falecida, o André nos disse que quem poderia nos ajudar a entrar em contato com os herdeiros era a melhor amiga dela, que também se chamava Ruth, mas era conhecida como Ruth Maria, pois seu falecido esposo era José Maria. Ela morava numa chácara na rua, ao lado da rua do casarão. Então, fomos lá. Dona Ruth Maria estava de saída, pois ia ao cemitério, como disse ela, visitar a sua amiga. Minha mãe perguntou se poderia acompanhá-la para saber mais da casa. O cemitério era bem pertinho, dava para ir a pé. E lá fomos nós, Dona Ruth Maria e minha mãe com 2 crianças. No caminho, a idosa falava o quanto a amiga amava aquela casa e o quanto zelava por ela. Foi lá que criou os filhos, enquanto o marido passava mais tempo em Minas cuidando de negócios. Ela sempre dizia que não queria que a casa se acabasse, que quando morresse tinha pavor dos filhos se desfazerem dela. E ficamos com dó da falecida, porque, ao que parece, era o que os filhos estavam fazendo, né? Quando chegamos no cemitério, e Dona Ruth Maria se dirigiu à cova para colocar flores. E qual não foi a surpresa? A foto na lápide era da mesma senhora com quem a minha mãe sonhou no caixão. A Dona Ruth, morta, que era dona da casa, era na verdade aquela senhora do sonho. Minha mãe gelou. E só contou isso quando chegamos em casa para o meu pai e para minha avó. Voltamos no outro dia para conhecer a casa. A sobrinha da Dona Ruth deixou as chaves com a Dona Ruth Maria. A casa por dentro era fantástica, cômodos bem divididos e nos fundos uma área aberta com jardim. O preço era bom, mas os herdeiros não chegavam a um acordo, o que impossibilitou a venda. Eu sei que a casa passou anos sem ninguém comprar, trancada. E depois de uns 15 anos, venderam para uma empresa que ia derrubar para fazer um escritório. Porém, a empresa faliu
E a casa está até hoje na justiça como parte dos bens para indenização dos funcionários dessa empresa. Eu sei que a minha mãe só lembra do sonho e da senhora falando que se não fosse dela, não seria... E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos ler este relato aqui. A criança retornou. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana Matheus e assombrados. Espero que estejam todos bem. Hoje irei contar 2 relatos que aconteceram comigo. Eles têm 10 anos de diferença entre uma história e outra. E a criatura parecia ser a mesma. O único nome do meu irmão, o único nome que vou usar aqui, que vai ser do meu irmão, já está trocado. Ok. Meu quarto atual é tipo um sótão. Ele fica sozinho em um único andar. Precisa subir uma escada para chegar nele. Essa informação será importante. O que eu vou contar agora aconteceu recentemente, mais ou menos uns 4 ou 5 dias atrás. Desde que me entendo por gente, nunca gostei de dormir com as luzes acesas ou com as portas abertas, e dessa vez não foi diferente. Estava eu dormindo quando ouvi barulho de pezinhos na escada, cada vez mais próximos. Pensei comigo mesma: ah, o Enzo, meu irmão mais novo, deve estar subindo, já que tem costume de ir até o meu quarto quando não consegue dormir ou está com medo. Eu tô acostumada com isso. Ouvi a porta abrir e olhei com os olhos entreabertos, assim, já que bateu uma leve claridade e eu tinha acabado de acordar. E sim, Ana, eu estava acordada. Tinha uma criança ali. E como o Enzo é a única criança da casa, não imaginei que poderia ser outra criança. E num ato de costume ali eu falei: vem, Enzo, teve um pesadelo? E não tive resposta. Perguntei se estava tudo bem e nada de novo. Eu comecei a estranhar, pois quando eu o chamo, ele vem correndo. Esfreguei os olhos e, Ana do céu, não era o Enzo. Eu o reconheceria. Eu gelei no mesmo instante. Tinha a estatura de uma criança de 6 anos. E eu só conseguia ver a silhueta e seus olhos escuros feito à noite, que estavam fixos em mim. Seus pequenos dedinhos deslizavam devagar na maçaneta da porta. Deitei de costas apavorada, me forçando a dormir de novo, fingindo que nada estava acontecendo, mas suando frio. Eu acho que eu desmaiei de medo, pois eu não lembro do exato momento que eu dormi. Quando acordei, eu não quis comentar nada com ninguém, já que não acreditariam. Eu sou bastante sensitiva, mas costumava ser só com cheiros e sentimentos. Eu fiquei bem pensativa. Durante o banho, senti uma leve ardência no braço. Quando olhei, eram 4 pequenos arranhões, marcas de unhas, Ana. Ai, me bateu uma vontade imediata de chorar e me lembrei de outra situação que aconteceu há muito mais tempo atrás. Na época desse relato aqui, o Enzo ainda não tinha nem nascido e eu e meus pais morávamos em outra casa. Acordei de madrugada, não sei que horas eram, mas era madrugada. A porta do meu quarto estava aberta e eu estranhei, pois eu lembro de ter fechado para dormir. Dava para ver as luzinhas do corredor. Na verdade, dava para ver as luzinhas do decoder, né? Do negócio da TV. Que acendiam e apagavam como se alguém passasse na frente, sabe? Quando você tem aquele LEDzinho da TV e de repente, quando uma sombra passa na frente, ele vai sumir e aparecer assim, né? Porque provavelmente aquilo não piscava, ele ficava o tempo todo aceso, né? Então, como se alguém passasse na frente. E numa fração de segundos, uma silhueta apareceu imóvel na minha porta, de costas para mim, e eu gelei. Fechei os olhos e cobri a cabeça, acreditando que a criatura sumiria.
Quando abri os olhos, estava mais próximo ainda. Ainda virado de costas e com o rosto grudado no guarda-roupas. Ai. Fechei os olhos, cobri a cabeça e quando fui olhar de novo, meu Deus, estava muito próximo e era uma criança. Com tamanho de criança, rosto de criança e mãos de criança. Me olhava de cima a baixo com expressão de confusa, me analisando e julgando como se eu fosse uma criatura de outro mundo, ou será que eu era? Eu fiquei apavorada. Repeti o processo de fechar os olhos e cobrir o rosto, mas dessa vez eu preferi não espiar mais. Eu fiquei assim até dormir de novo, o que demorou para acontecer. Quando amanheceu, corri para contar para os meus pais e eles prestaram muita atenção e fizeram várias perguntas, pois acharam que alguém tinha invadido a casa. Foi eu dizer que era uma criança que a minha credibilidade caiu, né? Ninguém mais acreditou em mim. Disseram que foi apenas um sonho, mas Ana, eu saberia se tivesse sonhado. Eu estava acordada, eu sei disso. Até hoje não sei quem era essa criança confusa. Eu estava acordada, Ana. Será que ela voltou? Mas faz 10 anos de um acontecimento para outro, tem diferença de 10 anos. O que na verdade é esse ser? Será que ele me acompanha? Por quê? Se alguém tiver palpites ou se já aconteceu algo parecido, por favor, comente. Obrigada por ler os meus relatos. Beijos de luz, muita paz, alegria, segurança e saúde a todos. Muito obrigada. Será que é alguma coisa de vida passada? Ai, gente, imagina a cena, você tá lá vendo negócio, parece aqueles filmes de terror mesmo, né? E você cobre o olho, a hora que você abre, tá mais próximo, parece aquele videozinho do gato, né? Que o gato tá ali, aí tira a câmera, volta, ele tá mais próximo. As crianças aqui que brincam assim, eles falam, mãe, o Vitório fala, olha pra lá. Aí eu olho, aí ele se aproxima, aí eu volto a olhar, falo, nossa, você tá mais, né? Próximo aqui. Aí ele fala, olha pra lá. Aí eu olho de novo, ele se aproxima. Aí a hora que eu olho, sabe? E ele vem aproximando igual o menino. Ai, meu Deus, eu acho que eu não sei o que eu faria de medo dessa situação. Tá louco. A maledite que aprisionou meu avô numa garrafa de pinga. Como? Vamos ver. Olá, Ana e Assombrados, meu nome é Fulana e vou contar um relato que aconteceu com os meus avós. Todos os nomes estão trocados. Contarei em terceira pessoa para melhor entendimento. No início dos anos 60, os nomes estão trocados aqui. No início dos anos 60, Neide tinha 19 anos, filha mais nova de 4 irmãos e muito apegada à sua mãe, Dona Maria. Extremamente religiosa e com uma mediunidade muito desenvolvida. Isso é a Dona Maria, a mãe. Extremamente religiosa e com uma mediunidade muito desenvolvida. Acredito eu que é a mãe. Seu pai, seu Alencar, também tinha uma mediunidade muito desenvolvida. Ok. Inácio, com 27 anos, recém-chegado do interior do estado do Mato Grosso. Cadê? Peraí. Ela tinha 19 anos, mais precisamente fronteira com o Paraguai. Era um ex-boêmio que a família acreditava estar na hora de se casar, para sossegar e criar juízo. Vivia na farra, às vezes... Peraí, gente. Vivia, me perdi aqui. Era um ex-boêmio que a família acreditava estar na hora de se casar, para sossegar e criar juízo. Vivia na farra, às vezes resolvia morar em seu carro, pois sua mãe era muito exigente, com ela tinha regras e bem rígidas, e não permitia que ele chegasse a hora que bem entendesse, não. Quando chegou à capital, logo se apaixonou por Neide, pois frequentavam a mesma paróquia. Assim, procurou conhecer aquela mocinha tão séria e de pouca conversa. Como Neide era muito tímida, não deu muita atenção para ele.
Isso fez com que Inácio se apaixonasse ainda mais por ela. Não se dando por vencido, Inácio já procurou informações com os frequentadores da igreja e descobriu o endereço e quem eram os seus pais. Num belo dia, eis que Inácio bate palma em frente à casa de Neide, pedindo para falar com o senhor Alencar. Não sendo nem um pouco ousado, ele já chegou pedindo a mão de Neide em namoro. Bem, Ana, naquele tempo, quem era pedido em namoro era o pai da moça, ou seja, o pai é que decidia se aceitaria ou não o namoro. Inácio e seu futuro sogro conversaram por 1 hora, quando seu Alencar chamou Neide e sua mãe, as comunicando da permissão do pedido a Inácio. Com o passar dos dias, Inácio foi se mostrando um cavalheiro, fazendo com que Neide se apaixonasse por ele também. Resolveram marcar a data para o noivado e casamento. Neide estava maravilhada, pois seus sonhos de menina em casar com um príncipe estavam se realizando. A cerimônia e a festa foram lindas, tudo como manda o protocolo. Neide engravidou logo e sua família começava a aumentar. Tudo seguia muito bem. Sua gravidez era uma fase mágica, esperava uma menina, pois já pressentia. O casal vivia sua melhor fase, unidos, cúmplices, como se fossem feitos um para o outro. Porém, tudo mudaria a partir do nascimento de sua filha Helena. Assim que Helena nasceu, Inácio começou a beber, e beber muito. Saía para trabalhar, mas voltava tarde da noite bêbado, acelerando o carro longe. Naquele tempo, o bairro estava começando a ser urbanizado e qualquer som ecoava pelos 4 cantos. Neide começou a ficar assustada com o comportamento do marido. Ele era tão calmo e discreto e de repente tudo virou de cabeça para baixo. Ele ficou agressivo, chegava falando e xingando alto, gastava todo o dinheiro em bebida. Virava outra pessoa. Neide procurou a sogra para pedir conselhos e esta orientou a ela colocar um remédio na comida de Inácio para que ele parasse de beber, sem ele saber. Pois sua sogra já havia tentado essa estratégia, mas Inácio descobriu e parou de comer tudo que a mãe fazia. Neide aceitou e logo já colocou em prática. Inácio começou a sentir aversão pela bebida e não bebeu por 10 anos. Voltando assim tudo ao normal. A vida da família de Neide voltou a ser tranquila. Seu marido, e agora um pai dedicado, voltava a dar toda a segurança que precisavam. A estabilidade financeira, amor, atenção. Neide engravidou novamente, dando à luz a mais uma menina, Eleonor, enfim. Com o tempo, as coisas voltaram ao seu lugar, mas numa tarde de domingo, quando passeavam na praça da cidade, Inácio encontrou Inácio encontrou um velho amigo de Boemia. Conversa vai, conversa vem, o amigo de Inácio convidou para uma noite qualquer beberem algo, como nos velhos tempos. Inácio agradeceu e disse que agora ele era pai de família e não bebia mais. E mesmo que quisesse, ele passava muito mal quando colocava uma gota de álcool na boca. Seu amigo, entre aspas, disse que também se sentia assim, até quando descobriu que sua ex-esposa que colocava um remédio em sua comida para ele parar de beber. E quando descobriu tal traição, se separou dela e voltou a ter a vida de solteiro. Suma. Nesse momento, Inácio ficou muito irritado, pois lembrou que sua mãe visitava sua família sempre perto de uma data no mês e conversava muito com a sua esposa em particular. Tamanha foi a revolta que se dirigiu para o primeiro bar e já iniciou sua bebedeira como nunca havia feito antes. Mas que cabeça, né? Você não consegue pensar que isso faz mal pro próprio corpo e pra família? E tipo, dane-se, eu quero encher a cara. Tipo, não... Ai, bom. Já se passava da meia-noite quando Neide, que estava em casa com as meninas, ouviu longe o carro de Inácio acelerando, como se fosse voar. Logo imaginou a descoberta do remédio e a volta daquela vida sofrida.
Inácio entrou com tudo na casa, sem nem abrir o portão, arremessando-o para longe. Entrou em casa xingando Neide, fazendo um escândalo. O comportamento de Inácio era cada vez mais agressivo. Não ficava mais sóbrio, sumia há dias e os vizinhos entregavam ele em casa embriagado, sendo encontrado cambaleando pela rua, onde procurava o seu carro. Se não bastasse, Inácio começou a falar línguas estranhas. Eita! Envergava sua coluna para frente e colocava suas mãos para trás como se fossem garras. Sua voz se tornava grossa e alta. Quebrava tudo em casa. Neide, vendo aquele comportamento surreal do marido, corria para a casa de seus pais. Numa dessas fugas, o pai de Neide foi até a casa dela para falar com Inácio. Mas quando se deparou com ele, teve a visão de vários vultos rodeando seu genro. E este falava como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. Nesse momento, seu Alencar pegou uma folha de espada de São Jorge do jardim da casa e chicoteou as costas de seu genro em forma de cruz, e orando a São Miguel Arcanjo que mandasse aqueles espíritos obsessores para fora dali. Inácio desfaleceu ao chão, acordando no outro dia sem se lembrar de nada. No dia seguinte, seu Alencar pediu a Neide que procurasse Dona Conceição, uma amiga benzedeira da região, e contasse a ela o que se passava com Inácio. Obedecendo o pai, procurou Dona Conceição. Dona Conceição prontamente atendeu Neide e lhe disse que o comportamento de Inácio era efeito de um feitiço mandado por uma antiga noiva, que ele deixou antes de se mudar para a capital. Essa noiva não aceitou o fim do relacionamento e, por ódio, decidiu se vingar, colocando uma foto de Inácio dentro de uma garrafa de pinga e enterrando na raiz de uma árvore. O pior é que esse feitiço não daria para desfazer, porque a foto havia se desintegrado com o tempo. A intenção era acabar com a vida de Inácio de tanto beber, assim como a foto se desfez. Ah, entendi, a garrafa estava cheia de pinga, então colocou a foto nadando ali na pinga, isso que deteriorou a foto, assim como deterioraria a vida dele. Neide lembrou de uma conversa com Inácio na época de ouro de seu casamento. Inácio lhe contou sobre essa antiga noiva. Ela não era bem vista pela família de Inácio. Sua mãe sabia que a família da moça fazia amarrações e prejudicava as pessoas através de magias encomendadas, e jamais aprovaria o casamento dos dois. Atendendo o pedido de sua mãe, ele escreveu uma carta terminando o noivado. Colocou em sua carteira e entregaria a tal carta no fim do domingo que passaria com a moça. Como que por contratempo do destino, Inácio, um pouco antes de se despedir da moça e de sua família, usou o banheiro e não notou que sua carta havia caído no chão. Um tanto alterado pelos goles de cachaça com o ex-sogro, Inácio nem se lembrou do fim do namoro e muito menos da carta, e se foi. No dia seguinte, ao notar a falta de sua carteira, retornou à casa da moça. A carta já não estava lá e concluiu já não adiantar dizer alguma palavra e simplesmente se despediu e não mais voltou. Neide ficou surpresa com a precisão das informações de Dona Conceição, pois ninguém mais sabia desse ocorrido. Dona Conceição disse a Neide que voltasse na próxima semana, que ela tentaria desfazer o feitiço através da lua minguante. Na semana seguinte, um dia antes do retorno de Neide à casa de Dona Conceição, recebeu o aviso de que a benzedeira havia falecido de um infarto fulminante naquela manhã. Neide ficou em choque. Por um lado, o desencarne de uma velha conhecida e, por outro lado, o que seria agora de Inácio e sua família? Acontece que por mais 8 anos, Neide viveu esse inferno, até que Inácio teve que ser hospitalizado por conta de uma cirrose hepática, e no dia de seu falecimento, ele pediu para que Neide vivesse sua vida e deixasse ele seguir seu destino.
Ana e Assombrados. Meu avô faleceu quando eu tinha apenas 3 anos e me lembro dele pedindo para que eu buscasse sua garrafa de pinga atrás do guarda-roupas. Ele tinha os mais belos olhos verdes que eu já vi, mas também sua pele vermelha, castigada pelo alcoolismo. Obrigada por ler meu relato. Eu e minha família somos fãs do canal e acompanhamos vocês desde 2009. Desejamos a todos uma excelente passagem para 2021 com muitas bênçãos e saúde. Um beijo para você, muito obrigada. Então, na verdade, ele caiu nessa da bebedeira por causa desse feitiço que ela fez. Mas, ele conseguiu ficar 10 anos sem. Mas aí tem que ter, né? Tem que ter aquela cutucada daquele amigo que só leva pro lado da coisa ruim, né? Pois é. Amigo, entre aspas. Cuidado, tá cheio de amigo, entre aspas, pra te levar pro buraquinho. Aqui. Vamos ver este daqui, ó. Ouça aquela voz. É Deus falando. Vamos lá. Oi, Ana, tudo bem? Tudo jóia? Sou eu, a fulana. Vi alguns relatos no seu canal falando sobre os cuidados de Deus e resolvi vir aqui então e contar a minha experiência. Como sempre, os nomes estão trocados. Uma noite, a minha mãe, Rosa, chamou eu e meu ex-marido para ir no culto da igreja dela. Aceitamos e fomos. Chegando lá, encontramos um local para sentar e estávamos ouvindo as palavras, os louvores, tudo normal. Quando senti um aperto no peito e uma vontade de olhar para a moça que estava sentada na minha frente. Eu não sou de olhar para ninguém, sabe, em reuniões e cultos, eu acho feio ficar encarando. Quando eu olhei para essa moça, percebi que o filho dela, de 1 aninho, mais ou menos, estava sem meias. E senti muita tristeza, porque estava fazendo um frio de uns 5 graus. Eu estava com um filho, eu estava com o meu filho com meses de idade, sabe? E imaginei que situação ela e o bebê estavam passando, para ele não estar nem de meinha, né? Num frio de 5 graus. Mas mesmo triste, eu voltei a prestar atenção ao culto. Do nada eu senti algo falar no meu coração. Pega todo o dinheiro que você tem e dê a ela. Aí eu pensei, aí eu tô ficando doida mesmo, né? Porque eu só tenho R$4 na carteira. Né? O que R$4 vai fazer, né? E ignorei. Quando eu ouvi a mesma voz, não é bem uma voz, é uma coisa que fala dentro, né? A mesma voz repetiu a mesma coisa. Pega o que tem e dê a ela. E eu pensava, mas meu Deus, se eu fizer isso, a moça vai pensar que eu tô dando esmola, né? Porque R$4. E vai me xingar ainda. Mas essa voz, Ana, isso não me deixou em paz o culto inteiro. Cheguei até a ver se o meu ex não tinha ali uns R$20 para completar, uns R$20 para completar, para me dar. E aí eu podia dar para a moça, né? Pelo menos R$24. Mas ele não tinha. E na minha cabeça eu pensava, gente, R$4 não dá para comprar nada. No final do culto, de tanto que essa voz ficou falando na minha mente, eu cheguei na moça toda sem jeito e entreguei os R$4 e disse, moça, eu senti de te dar esse dinheiro. Eu sei que não é muito, mas eu espero que ajude. Ela sorriu e me agradeceu. E eu senti uma paz no coração. Fui para casa e pensei, ai gente, tô ficando doida mesmo, mas espero que ajude, né? Os R$4 ajude. Quando foi pela manhã, fui numa campanha de oração, na mesma igreja com a minha mãe. E lá me deram a oportunidade para falar e eu contei o que havia acontecido no culto anterior. Porém, não sabia o porquê eu havia sentido o desejo de entregar o dinheiro, mas eu só obedeci. Quando foi no final daquela campanha, uma missionária chegou em mim com um sorriso no rosto e disse, moça, você ouviu a voz de Deus,
porque eu tinha prometido dar R$ 4 àquela moça para ela comprar pão, pois ela mora com mais 5 pessoas num cômodo só. Porém, eu tinha esquecido de trazer os R$ 4 que havia prometido a ela. Mas Deus tocou no seu coração para que eles tivessem o que comer. Ana, eu chorei nesse momento porque eu vi o cuidado de Deus verdadeiro por todos nós. E fica de lição, o que é pouco para nós, às vezes é muito para outros. Obrigado, Ana, perdão pelos erros e obrigada por esse canal maravilhoso. Beijos e Deus te abençoe. Amém, um beijo para você. É muito interessante esse lance, né, dessa voz, esse negócio. Falar, ai, gente, não tô entendendo, que, né, você jura que vou ficar com vergonha de fazer. E aí, não, de repente lá na frente você fala, cara, e não é que era mesmo? Agora, quais as chances? Ela falou que tinha prometido lá os R$ 4 para a moça e ela tinha justamente isso que foi para... Que legal, muito interessante. Beleza, é tio de novo aqui, ó. Meus tios vieram avisar que haviam morrido. Olá, Ana e assombrados, me chamo fulana, tenho 30 anos, sou casada com o fulano e atualmente moramos em Sorocaba. Antes de iniciar o relato, quero enunciar nosso carinho e admiração por vocês do canal Assombrado, em especial a Ana. Muito obrigada. Ai, eu tenho vergonha. Muito obrigada, viu? Sem mais delongas, vamos aos fatos. Aconteceu com o meu esposo. Os nomes dos envolvidos estão devidamente trocados. Não tenho a pretensão de deixar o texto longo, mas algumas elucidações são imprescindíveis para a compreensão de todos. Por esse motivo, desde já peço desculpas. Tá ótimo, só pela escrita linda eu já fico muito. Volto. Relato. Ana, meu marido tem origem étnica japonesa e nasceu no ano de 1986, em São Paulo. Por consideração ao cunhado e um irmão, meu sogro decidiu registrar o filho com o nome de ambos. Cala a boca. Mas, gente, que barulheira é essa? Ah, já sei que pode ser. Peraí. Bom, acho que agora parou. Ana, meu marido tem origem étnica japonesa e nasceu no ano de 1986 em São Paulo. Por consideração ao cunhado e um irmão, meu sogro decidiu registrar o filho com o nome de ambos, uma singela homenagem. Por essa razão, ficou decidido que o menino se chamaria... Ela está trocando os nomes, mas tinha que dar um nome japonês. Então, por esse motivo, ficou decidido que o menino se chamaria Fujiro Nakombi. Fujiro Nakombi. Ok, gaiata que sou, não resisti à brincadeira e designei ao meu cônjuge e seus respectivos tios nomes fictícios engraçadinhos, mas isso não desmerece a seriedade e veracidade dos acontecimentos. Vamos prosseguir com os fatos. Os tios Fujiro e Nakombi eram pessoas maravilhosas, sempre muito atenciosos, amorosos e prestativos. Os dois não poupavam esforços para agradar o sobrinho. Entretanto, nem tudo na vida são flores. Infelizmente, quando tinha apenas 10 anos de idade, o pequeno Fujiro Nakombi teve que ir morar no Japão com seus pais e irmã. Sendo assim, a convivência com seus parentes no Brasil foi interrompida. Primeira experiência. Após uma década vivendo no Japão, Fujiro Nakombi estava com 20 anos de idade.
Apesar de já ter experimentado algumas coisas sobrenaturais, o jovem mancebo sequer imaginava o que o aguardava nos momentos seguintes ao término daquele dia. A seguir, confiram os fatos sob a ótica e narração do envolvido nos acontecimentos. Narração agora de Fujiro na Kombi. Ana, era uma noite de 2006, na terra do sol nascente. Eu estava no banho e abruptamente me arrebataram. Sim, parece loucura, mas mentalmente eu fui deslocado para uma outra dimensão. Era tudo muito escuro. Eu estava perplexo com aquela situação, até que inesperadamente surgiu o tio Fujiro. Sempre tive muita afeição por meu tio, mas há muitos anos não tínhamos contato pessoalmente. Apesar de tudo estar fora dos padrões da normalidade, naquele momento eu conseguia manter o foco nele. Confesso que fui capaz de ignorar aquela sensação intensa de despedida e perda. Era nítido que alguma tragédia estava por vir. Eu fui incapaz de ignorar aquela sensação intensa de despedida e perda. Era nítido que alguma tragédia estava por vir. Sem proferir uma palavra com os lábios, o meu tio começou a se comunicar telepaticamente. Em japonês, ele me deixou a seguinte mensagem: O Genki de. Em português significa tudo de bom. Em seguida, tio Fujiro pediu que eu cuidasse da sua filha. Após isso, imediatamente ele desapareceu. Minha consciência parecia estar desconectada do meu corpo. É como se eu estivesse em piloto automático. E aos poucos fui retornando ao meu estado normal. Terminei o banho, posteriormente com muita tristeza e aos prantos. Comuniquei à minha família a experiência estarrecedora que havia acabado de vivenciar. Meus familiares ficaram surpresos quando relatei o ocorrido, porém acharam por bem ligar para o Brasil na manhã seguinte. Assim foi dito e feito. Na manhã seguinte ligaram e o pior foi confirmado. Informaram que o meu tio havia falecido. Pasmem, exatamente no mesmo horário em que ele apareceu para mim. Tio Fujiro foi acometido por um ataque cardíaco e não resistiu. Mas como não nos víamos há anos, ele veio se despedir. Segunda experiência. O ano era 2007. Eu e minha irmã fomos buscar a minha mãe no aeroporto. Ela estava retornando de férias que passou no Brasil. Por razões desconhecidas, eu estava profundamente incomodado e me sentindo muito mal. Como se não bastasse, a minha irmã começou a me irritar. Logo começamos uma discussão, até que repentinamente aconteceu novamente. Dessa vez, o tio na Kombi. Sim, Ana, o outro tio, o qual herdei o nome. Certamente não foi uma experiência tão intensa e surreal quanto a anterior, mas sem motivo. Enquanto discutia com a mala velha da minha irmã, eu tive uma lembrança latente do meu tio na Kombi. Imediatamente fiquei atordoado e muito emocionado. Naquele momento entendi que o meu tio havia partido. Novamente, reportei a situação à minha família e ligamos para o Brasil. E como era previsto, foi confirmada as mortes do meu tio na Kombi e de sua filha. Ambos morreram simultaneamente. Minha prima faleceu em decorrência de um tumor e o meu tio, na Kombi, de um mal súbito no coração. Eu e meus tios tínhamos um vínculo afetivo muito forte. Para selar essa cumplicidade, eu havia herdado seus nomes. De alguma forma, os meus tios vieram se despedir de mim. Obrigado por ler os meus relatos. Desculpe qualquer erro ortográfico. Você deve ter tomado nota que no Japão há muitos eventos sobrenaturais. Já vivi alguns. Se assim o bom Deus me permitir, breve te mando alguns. Beijos para você e sua família. Deus os abençoe. O Genki de. Um beijo para você. Muito obrigada pelo relato. Então, será que já tinha uma ligação forte, né?
E aí ainda tinha o nome dos dois, mas os dois, assim. E foi, olha só, nesse caso eles não vieram em sonho falar ou alguma coisa. Foi realmente o que veio na mente. O primeiro, mais ainda, assim, né? Você teve a visão até dele acordado. Eles vieram na hora mesmo. Muito bem. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vi um anjo no hospital. Hoje coisas boas aqui para dar uma amenizada no sistema bruto, né, de maledite que foi ontem. Então vamos lá. Olá, Anne assombrado. Sei que não vai falar meu nome, então vou pular essa parte. Tenho 23 anos e moro em Curitiba, no Paraná. Sou sensitiva e desde que me lembro sinto coisas e às vezes até vejo. Mesmo não gostando, mas o relato que vou contar é de um ocorrido que me marcou muito. Não se preocupe com nomes, pois fiz o que pude para não citar nenhum. Obrigada por escolher ler o meu relato e bora lá! Quando estava prestes a fazer 18 anos, descobri que estava com cálculo renal, a famosa pedra no rim e infecção na bexiga. Fui internada por sentir muita dor. Ana, era tanta dor que mesmo os médicos me dando morfina, a dor não passava, apenas diminuía. O médico falou que o cálculo estava preso na uretra e que a infecção não deixava ele sair de lá. Então, ele falou que só teria 3 tipos de procedimentos que poderiam fazer. O primeiro era através de cirurgia, o segundo através de laser e a terceira seria esperar sair naturalmente. A primeira opção foi considerada muito perigosa devido à infecção. Então, sobraria a opção do laser, mas o aparelho estava quebrado e levaria mais 2 semanas para que pudessem arrumar. Então, até lá, só sobraria a terceira opção, que seria esperar e torcer para sair naturalmente. Fiquei um mês internada. Tinha marcado a operação com laser e faltando 3 dias para fazer o laser, o meu pai, que estava de acompanhante naquele dia, pediu para uma enfermeira para orar com ele, para que tudo desse certo e que eu ficasse bem. Eles oraram e eu me senti mais leve, como se tivessem tirado algo de ruim de mim. Falei isso para eles, mas não parecia que tinha mudado nada. Naquela noite, por volta das 9h40 da noite, o meu pai estava se preparando para ir embora, pois ele não poderia ficar comigo à noite. Estávamos conversando um pouco, eu estava na cama hospitalar e ele no sofá, que ficava ao lado, quando de repente vejo um médico passando pelo corredor do lado de fora da janela. Eu achei estranho, então olhei para a porta, mas a porta estava fechada, então não era um reflexo. Olhei para o meu pai e ele disse: "Você ouviu, minha filha? Me diz o que você viu." E aí eu lhe disse: "Eu vi um médico passando pelo corredor, pelo lado de fora da janela. Mas não tem como isso acontecer. Por isso olhei para a porta, mas ela está fechada, então eu não entendo." E ele perguntou como era esse médico. E eu descrevi como um homem negro, com jaleco e como se fosse um médico mesmo. Foi então que ele me disse que também viu no corredor e também viu o médico, mas que não viu igual a mim, mas que viu um ser angelical, vestido de branco e que não viu o rosto dele, pois o rosto brilhava. Ana não tinha como contestar, pois estava em um quarto, no 4º andar do hospital. Não tinha como alguém andar do lado de fora da minha janela. E na hora que o anjo passou, foi como se o hospital tivesse se expandido.
Era como se o que vimos não fosse todo o hospital. Hã? E naquela hora eu tinha visto parte dessa expansão. Foi estranho, pois eu conseguia ver o céu e as estrelas, mas em momento algum eu senti medo. No dia seguinte, eu havia piorado. Eu estava esperando o médico para ver se ele adiantava a operação. Até então, tinha tomado muita água, pois era a única coisa que eu conseguia consumir, pois tudo que não fosse água eu acabava vomitando. Então teve uma hora que tive que pedir para o meu pai me levar no banheiro, pois eu queria fazer xixi. E nisso o cálculo saiu, como se fosse algo simples. Depois disso, o médico chegou e não acreditou no que havia acontecido, pois não tinha mais infecção e o cálculo havia saído, como se fosse um milagre. Ana, desde pequena, eu sabia o que via e sentia, porém achava que só via coisas ruins. Mas depois disso, eu passei a ter certeza que anjos existem e eles podem muito bem se misturar com a gente. Pode estar do seu lado quando está andando na rua. E sei que se eu já sabia que demônios existiam, eu vi que anjos também existem. E se eles existem, com certeza Deus existe. Esse foi meu relato, tenho muitos outros, mas esse foi o mais marcante na minha vida, pelo menos até agora. Obrigada por ler o meu relato. Tento sempre assistir os relatos ao vivo, mas às vezes eu não consigo, mas não deixe de assistir. Um abraço para vocês e quem sabe até um próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada pelo seu relato. Olha, mais uma coisa boa aí, que bom. Que legal, né? Deve ser muito... Então, aí que tá, quando a gente tem esse dom. Você vê essas coisas maravilhosas, assim, anjos, não sei, mas também pode ver aquelas coisas ruins. Então, é o ônus e o bônus, né? Algo agarrou minha perna. Eita, Laia! Olá, Ana, me chamo Fulano e quero relatar algo que aconteceu comigo na madrugada de hoje. No caso, a madrugada do dia 22 de março de 2022. Bom, eu tenho o costume de sempre ouvir som de chuva no YouTube. Ah, eu também gosto. Para poder dormir. Tenho problemas com insônia e ouvir me ajuda bastante. Mas também ouço os relatos. Ouço os relatos até certo horário porque o medo vem e aí eu começo a me sentir desconfortável. Mas, gente, isso ajuda a dormir? Sentir medo e se sentir desconfortável? Bom, ontem, como sempre, fui fazer isso, ou é por isso, eu ouço os relatos até certo horário, porque senão ele fica com medo e ele fica desconfortável, é isso? Bom, ontem, como sempre fui fazer isso. Então, ontem, como sempre, fui fazer isso. E estava indo tudo tranquilo. Tirei dos relatos, desliguei o Wi-Fi e deixei só aquele sonzinho de chuva que já é baixado no meu celular para eu poder dormir. Logo depois de ter pego no sono, comecei a ouvir a sua voz, bem distante, e não dei muita importância. Eu comecei a falar. Foi quando começou a ficar mais alto e na hora eu lembrei que eu tinha desligado tudo. Eu tinha deixado só o som de chuva. Foi quando eu senti alguém tirar o lençol da minha perna e segurar a perna. Levantou alguns centímetros a perna e no momento eu fiquei paralisado, mas sem medo nenhum. Logo soltou a perna e eu consegui me sentar. Fui acender o meu celular e o horário era 3h35 da manhã. E não estava aberto em nenhum relato do seu canal. Isso acontece quase sempre de eu acordar, sabe? Por volta das 3 da manhã. Mas o toque foi a primeira vez. Senti o toque na perna, isso que levantou um pouco a perna e soltou. Eu tenho outras coisas que aconteceram comigo, vou ver se mando ou não. Não tenho o costume de mandar nada do que aconteceu comigo, mas esse eu tive a necessidade de enviar. Obrigado por ter lido, sou um inscrito das antigas, te adoro. Um beijo pra você, muito obrigada. Rapaz, não me põe no bolo não fiz nada, só tô contando relato. Que estão usando a minha voz aí, por que você estava escutando? Será que você estava começando a sonhar? Mas já
não sei que horas você foi dormir. Se passou muito tempo, se 3h35 era próximo do horário que você foi dormir ou não, passou um certo tempo até. Mas será que você não estava começando a entrar naquele estado de sono quando você começa a sonhar, vir aquelas coisas meio doidas na cabeça, sabe? E aí a minha voz, ou seja, seria parte desse sonho, como você estava vendo um pouco antes os relatos e tal, sabe? Começa a vir isso, só que aí essa paralisia e o negócio de levantar a perna, eu só não sei, gente. Ei, ai, 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 hein? Hein? Ó, um beijo pra você. Ou pra dormir, se você tem medo, então não ouça para dormir, tá? Ele não tava ouvindo pra dormir, ele falou que ouvia antes, né? Depois pra dormir o som de chuva. Não põe no bolo não, fiz nada não. Os outros que estão me usando aí. Pessoal, Gatovski. Vamos lá, então. Sensibilidade e premonição de avô. É uma afirmação. Sensibilidade e premonição de avô. Olá, Ana. Como amo muito seu canal, eu resolvi caçar relatos com familiares, amigos, colegas e encontrei este, do meu avô, que achei muito interessante e legal. Ele é curto, mas detalhado. Todos os nomes estão trocados e contarei como se eu fosse o meu avô. Então, começando. Agora é o avô dele contando. Dela. Eu era aqueles fazendeiros bravos, sabe? Eu carpinava e não me cansava. Carpia, não me cansava. Brigava muito. Carpinava? Agora não sei o que é carpinava. E não me cansava. Brigava muito, bebia, mas mesmo assim não deixava de ser um amigo, um pai e uma pessoa maravilhosa. Minha esposa morreu, então eu tive um sonho antes dela morrer. Eu estava em um dia muito conturbado, estava carpinando, mas me sentia muito cansado. Então fui para casa, me deitei e logo caí no sono. Eu não sabia o que tinha, mas era um sinal, como um presente de Deus. Essa visão que tive durante o meu sono. Eu me via em uma estrada de terra, minha esposa com suas amigas voltando da venda, que por sinal era verdade, pois elas realmente estavam voltando da venda. Quando chega um assaltante, suas duas amigas se paralisam de medo e a minha esposa, como era corajosa, tentou defendê-las, mas acabou sendo morta a facadas. Suas duas amigas também foram mortas. E eu acordei logo após as 3 facadas, em prantos, e fui até a tal estrada, que era bem perto da região de casas, mas elas não estavam lá. Eu via manchas de sangue e estava preparado com a minha espingarda, quando chego até um lago e vejo as 3 mortas dentro do lago. Eu acho que foi um sinal de Deus que me enviou e me colocou a mão na consciência. Eu fiquei de luto e depressivo por uns 3 meses, mas depois que tudo passou, eu só me afogava em pinga, cachaça, etc. Eu, um dia no bar, estava totalmente bêbado, quando novamente tive uma visão, que o teto ia cair em cima da mesa de sinuca, onde havia ao lado meus 2 melhores amigos, mais 5 amigos meus. Eu os avisei, mas riram da minha cara, dizendo que eu estava bêbado e que eu parasse de loucura. E 2 minutos depois, o teto desabou do nada. Antes do desabamento, haver algo em cima do teto, ou ao menos alguns pedaços irem caindo aos poucos. Não. O teto inteiro caiu em cima deles do nada. E mais choradeira veio em mim. Passei mais 2 meses de luto e superei tudo. O bar foi fechado e hoje em dia a estrada é um campo de milhos. E eu nunca mais vi nada. Mas essas visões foram presentes de Deus a mim. Obrigada por ler, Ana. Meu avô leu com lágrimas nos olhos.
Gente, mas como assim ele teve a visão e aconteceu mesmo? Foi muito triste. Bom, e Laia? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.